maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Amém. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente. Bom dia a todos. 56ª Sessão Legislativa Ordinária da primeira Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, 20 de julho de 2017. Expediente: atas da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de março de 2017, da 38ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de maio de 2017, da 40ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de maio de 2017, da 46ª Sessão Ordinária, realizada em 6 de julho de 2017, da 50ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de julho de 2017, da 52ª Sessão Ordinária, realizada em 21 de julho de 2017, 54ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de julho de 2017, 56ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de julho de 2017, 57ª Sessão Ordinária, realizada em julho de 2017, 59ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de julho de 2017. Nona audiência pública, realizada em 8 de julho de 2017, da 7ª Sessão Solene, realizada em 26 de maio de 2017, da 9ª Sessão Solene, realizada em 21 de julho de 2017, da 12ª Sessão Extraordinária, realizada em 28 de março de 2017, da 19ª Sessão Extraordinária, realizada em 6 de julho de 2017, da 20ª Sessão Extraordinária, realizada em 21 de julho de 2017, 21ª Sessão Extraordinária, realizada em 21 de julho de 2017, 22ª Sessão Extraordinária, realizada em 12 de julho de 2017. Solicita ao apoio parlamentar aqui o arquivamento do expediente. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, pergunto se algum dos colegas vão querer usar da fala, Rui, Anderson. Não tendo... Pequeno expediente, escrito o vereador Alexandre Sindicato. Esse? Senhor presidente, serei muito breve, até porque nós temos uma audiência que eu considero muito importante na manhã de hoje, e não poderia ser diferente. Saudar a todos os colegas, ao presidente que abriu a sessão, e aos colegas vereadores, saudar também ao meu amigo Gesiel, lá do Conjunto Acácio Figueiredo, que nos visita na manhã de hoje, um irmão em Cristo, aos assessores. Dizer apenas que ontem, vereador João Dantas, dentro da preocupação nossa, ontem, assistindo o Jornal Nacional, nós víamos já a grande preocupação sobre o Rio São Francisco, a situação crítica que se encontra o Rio São Francisco. Eu acho que o grande empenho de nós nessa manhã, no dia de hoje, e além disso, eu dizia há alguns dias em uma das emissoras de rádio do nosso município, e agora o grande trabalho nosso, depois da chegada das águas de transposição do Rio São Francisco, é cobrarmos a revitalização do rio. O rio já está agonizando, isso é fato, e nós não podemos achar ou concordar com o término do racionamento que já estão divulgando que irá acontecer por parte da CAGEPA, da ANA. E eu acho que isso é muito preocupante. Vereador Sargento Neto, Vossa Excelência tem tido essa preocupação, que em 2013 eu tive, quando aqui propomos diversas audiências e sessões para tratar desse assunto. Eu acho que Vossa Excelência, que sempre está ali ao redor do assunto, deputado Pessoa, tem a mesma preocupação que todos nós, companheiros, temos. E hoje pela manhã, ao ver, vereador João Dantas, a chuva caindo, me preocupava e me vinha a lembrança uma luta de Vossa Excelência, como também de outros colegas vereadores, entre eles também posso citar o vereador Olímpio Oliveira. Se nós tivéssemos já o projeto Multilagos
desenvolvida em nossa região. Essa é uma luta, eu reconheço de Vossa Excelência, do empenho. E eu acho que pela trajetória que tem Vossa Excelência na luta, tanto da cultura, focada na cultura, conhecido nessa cidade, no Brasil, como homem da cultura campinense, paraibana, poderíamos nós nos juntarmos a Vossa Excelência para encabeçarmos. Campina Grande está vivendo um momento muito bom de chuvas, que cai aqui ao nosso redor, porém não temos aonde colocarmos toda essa água e tem caído aqui no nosso município. Eu acho que é a hora de nós, além do empenho de buscarmos a revitalização do Rio São Francisco, buscarmos também trazer, Sargento Neto, que esse é um projeto belíssimo, e aqui vai uma proposta, eu não sou de tomar projetos de nenhum companheiro, mas apenas uma sugestão ao colega vereador João Dantas, que no passado já fez, de nós voltarmos a esse debate nessa casa. Eu acho que é importante a execução e a continuidade desse projeto, que ainda é um sonho de muitos anos, e que nós podemos tornar realidade, se assim entendermos, e Vossa Excelência já encabeçou, que é o projeto Multilagos. Isso daria a Campina Grande uma segurança hídrica excepcional. E, além disso, nós teríamos um outro trabalho, vereador Sargento Neto, não pode deixar de ser debatido aqui, na manhã de hoje, que é a revitalização do Rio São Francisco. O que a Rede Globo vem mostrando há uns 2, 3 anos é preocupante. A barragem de Sobradinho, a vazão da água tem caído, isso vai gerar um custo muito alto a partir de agosto em diante, porque, com certeza, diminuindo essa vazão, o valor da energia elétrica vai subir para nós vamos passar a ser tarifado com a bandeira vermelha. E, além de tudo isso, nos traz a grande preocupação de outro assunto que não deve fugir ao debate da casa, que é justamente a emancipação da distribuição de água no município de Campina Grande. Eu acho que a discussão ela tem que ser voltada nesse sentido, trabalhada nesse sentido. Então, essa casa tem essa grande responsabilidade, vereador João Dantas. E Vossa Excelência pode contar com meu apoio restrito a essa proposta, a esse sonho de Vossa Excelência, que eu gostaria de ver, pelo menos iniciado, até um dia antes de sair daqui dessa casa, quem sabe, ver o primeiro passo ser dado para o projeto Multilagos se tornar uma realidade no município de Campina Grande. E ao vereador Sargento Neto, já me antecipando, parabenizar pela propositura na manhã de hoje. Espero que o debate seja proveitoso, que os nossos colegas vereadores, e encerro já a minha fala, possam permanecer em plenário para que a gente possa discutir amplamente. Agora, não podemos esquecer de que essa casa tem uma opinião de que o racionamento não deve acabar agora. Eu acho que muito mais preocupante nós temos, vereador Bruno Faustino, um grande respaldo daquilo que eu vi ontem na TV. Eu acho que seria um grande tiro no pé nesse momento tirarmos o racionamento do nosso município, porque nós poderíamos estar entrando aí, vereador João Dantas, já numa decadência hídrica novamente, sem proporções, porque não sabemos até que ponto o Rio São Francisco vai suportar a liberação dessa vazão de água, que já foi autorizada a diminuição. E isso já nos preocupa. Além, como disse o vereador Márcio Melo hoje pela manhã, nas emissoras de rádio, além das barragens que nós estamos vendo que estão sendo construídas ao longo do Rio Paraíba, e traz a água até o Epitácio Pessoa, sem contar aquelas que nós não vemos e que as agências que fiscalizam também não estão vendo. Então, tudo isso precisa ser discutido, é uma preocupação dessa casa, e a cidade espera de nós essa responsabilidade, vereador Sargento Neto, de discutirmos isso amplamente e, se possível, passarmos daqui e levarmos isso aos nossos deputados. Não sei se no dia de hoje teremos algum deputado estadual que represente Campina Grande, da Assembleia Legislativa, esteja aqui para discutirmos amplamente. É só essa a minha fala nessa manhã. Eu parabenizo o vereador Alexandre pelo tema importante. E como bem a gente falava agora há pouco na Rádio Correio FM, temos, vereador João Dantas, que tomar cuidado, porque senão essa água da transposição não vai chegar a Boqueirão da forma que era para estar chegando, e o nível, vereador Rui, não vai subir.
E aí Campina Grande vai ficar nesse prejuízo, que ontem eu estava olhando uma reportagem que estava passando na Globo, mostrando como o Rio São Francisco está perdendo seu volume de água. E tem alguns cantos que já está em situações críticas. Então, a transposição veio para resolver o problema de Campina Grande e não está acontecendo isso, por conta desses barramentos que está acontecendo ao longo dessa trajetória para chegar no açude de Boqueirão. Mas eu concedo a palavra no pequeno expediente para o vereador Álvaro Farias. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, assessores parlamentares, pessoal da taquigrafia, repórter que cobre essa casa, pessoal da Guarda Municipal, pessoal que se encontra na galeria. Hoje começamos, João Danta, o dia na preocupação, voltando ao tema que saiu no Correio da Paraíba, que vamos debater daqui a pouco, é a questão do racionamento, que a ANA libera o racionamento e libera também a irrigação para quem estiver na margem do Rio Paraíba, está aqui no Correio da Paraíba de hoje, e uma preocupação muito grande. Assim que eu li o jornal hoje de manhã, já tive essa preocupação, porque se for concretizado os 2.000 irrigantes ou mais que existem na cidade de Boqueirão, com o fim do racionamento, com certeza essa água, nós vamos entrar num novo colapso de novo e vamos ter novos problemas de novo em Campina Grande. Então, a nossa alerta hoje na tribuna dessa casa, se encostando o que Alexandre, o que Márcio dizia hoje no Correio, na entrevista, é a nossa preocupação. É a preocupação com a água da nossa cidade e dos 20 municípios, dos 19 ou 20 municípios, que recebe a água de Boqueirão, pastor Luciano Breno. Eu fiquei muito preocupado e ainda soma mais a questão do Rio São Francisco. Passava domingo uma matéria na Rede Globo, mais precisamente no Globo Rural, que um rio no estádio me foge a memória, uma nascente em Minas Gerais que foi recuperada, a malta auxiliar, e o leito lá voltou. Tive a falha de não gravar, passou no Globo Rural domingo, e eu acho que o Rio São Francisco, essa luta deve ser implantada. A gente pedir aos nossos deputados, aos nossos senadores, que peça a revitalização urgente das margens do Rio São Francisco, das suas nascentes e do plantio. Com essa preocupação, Sargento Neto, que a gente parabeniza por essa sessão hoje, já a sua brilhante iniciativa, que vai ser discutido vários temas aqui. E aqui também, fugindo da parte, eu agradeço o ofício da direção da FAP, que nos agradece e manda de volta aquele título de aplauso que a gente concedeu aqui, a Corrida do Bem, a congratulação, eles mandaram a resposta hoje, recebi hoje. A gente fica muito feliz, porque algumas coisas que acontecem nessa casa, não todos, a gente temos o reconhecimento. E com essa nossa preocupação, amigo João Danta, eu acho que a gente devemos centrar fogo para sempre, cada vez mais, beneficiar a população de Campina. A questão do projeto Multilagos é muito bem lembrada por Alexandre, por você, João Danta, que foi iniciativa sua, e a gente tentar buscar esse recurso, pegar o apoio parlamentar, os apoios dos deputados, e principalmente do deputado Aguinaldo, que está aqui, e a gente tentar ver a secretaria, o Ministério da Agricultura, que é um ministério do PP, que já esteve aqui em Campina Grande, a gente viabilizar esse projeto, renascer esse projeto e dar entrada para que o Ministério possa implantar, através de convênio, de parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, desse projeto Multilago. Defesa Civil da União, existe recursos para isso, porque é uma questão de defesa civil e é uma questão de sobrevivência nossa de Campina Grande e do compartimento da Borborema, dos municípios que cercam Campina Grande, a questão da água, porque está resolvido, em parte, a questão do açude Epitácio Pessoa. E
Os irrigantes que vão estar lá, não vão protestar também quando isso for cortado? Vão, porque eles estão nas margens do açude. Eles vão dizer, Campina tem direito, por que eu não vou ter? É um tema muito complicado, então a gente não podemos esperar só por essa questão do São Francisco, que sabemos que Buqueirão, que Caraúbas, que Monteiro, que o Congo, tudo são munícipes da Paraíba, que tudo são ser humano e vai querer usufruir dessa água. Imagine só você, João Danta, quem viveu da irrigação, a questão em Buqueirão, vê Buqueirão chegando água, e ele não vai poder, nas suas terras, não vai poder irrigar, tirar seu sobrevivente. E a gente aqui de Campina, a gente pensa do mesmo jeito. Então, a gente temos que olhar as duas moedas. A moeda de quem está lá na ponta, de quem tem sofrido esses últimos estiagem braba, que, na sua sobrevivência, que passa por dificuldade financeira grandíssimas, que eu conheço alguns produtores de Buqueirão e daquelas margens, e a gente de Campina Grande, como é que fica? Então, a gente é um bom lembrado, o que o amigo Alexandre lembrou hoje aqui nessa manhã, como foi projeto seu, vereador João Danta, a gente devemos, só mais um minuto, presidente, como é projeto seu, vereador João Danta, a gente devemos voltar à tona e voltar a discutir essa questão dos multilagos e usar a influência que tem os nossos parlamentares, principalmente de Campina Grande, para que a gente podemos ir buscar esses recursos no governo federal. Muito bem. Encerramos o pequeno expediente. O primeiro secretário vai ler a justificativa para a gente poder abrir o grande expediente. Justificativa de ausência do vereador Olímpio Oliveira, o mesmo se encontra em viagem a João Pessoa para colher informações para a audiência pública da doação do terreno da internação socioeducativa no bairro do Velame. Como também a justificativa do vereador Pimentel justifica sua ausência à sessão por encontrar-se cumprindo a agenda inadiável. Então, ela justifica que não pôde estar presente nesse momento conosco. Abrimos o grande expediente. Por ordem de inscrição, o vereador líder João Dantas. Senhor presidente, Márcio Melo, colegas vereadores, presidente Ivonete Ludogério, desde já eu me dirijo a todos, desculpando-me por não ter participado da sessão solene da noite de ontem, sessões essas que eu costumo e faço questão não faltar. Pois bem, o tema é um tema recorrente, água. Água da transposição do São Francisco, que corre, desce lentamente por gravidade no leito do Rio Paraíba. E eu venho alertando a todos, há muitos anos, há muito tempo, desde 1999, quando publiquei uma obra intitulada Buqueirão está secando, o que será de Campina, cujo autor da capa, eu estou aqui a observá-lo, que é o meu amigo Fred Ozanam. Fred lembra muito bem da belíssima capa que ele produziu para o Buqueirão está secando, o que será de Campina, publicado, Sargento Neto, no ano de 1999. 1999 foi um ano em que um coronel reformado, Coronel Ferreira, esteve aqui em Campina Grande, concedeu entrevistas à rádio, jornais e à televisão. E, à época, o Coronel Ferreira ele foi exposto ao ridículo, Setores da imprensa levaram ao ridículo e as opiniões do Coronel Ferreira, que naquela época lembrou que o açude de Buqueirão, a tendência dele era se transformar num grande campo de várzea, um campo de pelada. Daria para você jogar futebol à vontade por lá, e chegou a isso, porque lá, nas proximidades do Mirador, onde eu sempre vou e sempre frequento, já há mais de 30 anos, lá tornou-se um pasto. Não é isso, Sargento Neto? Então, a situação é grave. A abençoada água chegou à bacia
do açude de Buqueirão, mas aqueles problemas que eu via e outros colegas anunciando, eles começaram já a acontecer, né? Lá em Caraúbas, o prefeito construiu não uma passagem molhada, mas uma passagem de nível, uma ponte, né? E isso já sinaliza que outras iniciativas virão, além dos problemas naturais, Sargento Neto. Porque no leito, nas margens daquele córrego, porque hoje é um córrego, né? Não é isso? De um lado e de outro, proliferarão a dita vegetação aquática, né? A vegetação aquática, que são as baronesas, né? E um tipo de vegetação que o Sargento Neto deve saber disso. Em uma época que eu vou muito ali a Buqueirão, não existia aquele tempo que nós chamamos de coentro. Os pescadores tratam essa vegetação aquática de coentro, que ela é própria do Rio São Francisco. E antes da chegada das águas, o açude de Buqueirão foi tomado por essas águas. E como é que elas vieram? Como muitos pescadores de Buqueirão se deslocaram para as margens do Rio São Francisco para pescar, então os talos, as folhagens, né, daquela vegetação própria do Rio São Francisco vieram nas redes de pescaria. E o açude de Buqueirão hoje é tomado por essas águas, né? Então, essas algas, elas irão, sim, proliferar também na margem do leito do São Francisco, por onde está correndo a água para o açude de Buqueirão. Isso diminuirá também a vazão das águas, né? E, como está sendo exposto e dito pela imprensa, e já se fala na liberação das águas da transposição para irrigação, eu acho que, se isso vier a ocorrer, isso é uma irresponsabilidade, isso será uma grande irresponsabilidade por parte dos gestores. Eu não queria avançar na possibilidade de que alguém com atuação, por ser nativo da região e com forte influência nesse projeto, seja o principal incentivador de que a ANA e a AESA venham a autorizar a liberação d'água para irrigação, águas do Rio São Francisco. Porque, vejam só, nós estamos aí há mais de 2 meses da chegada da abençoada água do São Francisco. E apenas em torno de 4% d'água nós recebemos de recarga, Bruno, naquele açude. 4%. 4%. Então, isso, o processo estando na semi-normalidade, porque nós sabemos que o previsto pelo projeto, que seria 9 milhões de metros cúbicos, não está chegando. Não está chegando. Nós estamos com menos da metade de capacidade do anunciado. Então, nós já estamos aí pré-anunciando problemas de natureza ambiental, problemas de natureza técnicas, que já ocorreram 2, e esse sistema, ele é um sistema muito complexo. É um sistema muito complexo. Complexo no aspecto técnico, complexo no aspecto de sua manutenção, dos seus cuidados de sua manutenção, né? Cuidados naturais, como esse do exemplo que dei, né? da vegetação aquática, que irá, sem sombra de dúvida, proliferar no leito do Rio Paraíba, né? Além do mais, o mais grave que poderá acontecer, que será a cessão de uso das águas da transposição para a irrigação.
Aí eu diria que não seria uma irresponsabilidade, mas seria um ato criminoso. Criminoso. Sobre o que o vereador Alexandre tratou dessa tribuna, não há a menor dúvida. O Rio São Francisco é um rio sofrido. O Rio São Francisco é um rio em que, em alguns lugares, há um processo de assoreamento onde surgiram ilhas, verdadeiras ilhas, onde estão morando pessoas. Ilhas que não existiam. Eu conheço muito bem aquela região ali, desde a barragem de Xingó até chegar em Entremontes, em Piranhas, né? E nós sabemos que o Rio São Francisco, nas décadas de séculos, desde a colonização, é um rio que vem sendo praticamente, vamos dizer, muito massacrado. Destruíram toda a sua vegetação ciliar. A mata ciliar, nas margens dos rios, é exatamente o que evita a erosão. Evitando-se a erosão, evita-se o assoreamento, né? O assoreamento é a leva de matérias geológicas para o leito do rio, areia, maçame, pedregulho, pedra, tronco de madeira, enfim. E isso aí não está sendo cuidado. Depois o Rio São Francisco, uma matéria que vi essa semana, quer dizer, Baixo São Francisco, a fronteira agrícola do país. Ora, de um lado do Baixo São Francisco, do lado direito e lado esquerdo de suas margens, são verdadeiras caatingas. O raso da Catarina, que começa em Jeremoabo e termina no município de Poço Redondo, são 100 quilômetros de um verdadeiro deserto. Era um verdadeiro deserto. Hoje, você sobrevoa e é um verdadeiro paraíso, mas por força da irrigação, pela retirada das águas, incontrolavelmente, das águas do São Francisco. Então, é preciso que o governo federal, urgentemente, comece a pensar numa transposição de bacias. Encerraria, Celeste. Numa transposição de bacias, trazendo água do Tocantins para reforçar o Paraíba, trazer água do Tocantins para reforçar a bacia hidrográfica do Jaguaribe, no Ceará, enfim, para que o Nordeste realmente venha a se libertar, em parte, deste estigma, né? O Nordeste, da forma que está indo, ele se tornará uma região desertificada. E depois, a crise climática, agora mesmo, vocês vejam que eu repito, esse deslocamento desse iceberg lá na Antártica, do tamanho de 5.800 quilômetros quadrados, com a profundidade de 198 metros, está vindo em direção ao mar. Isso é um problema do aquecimento mesmo, né? E havendo problemas nos dois polos do globo terrestre, certamente virão problemas de natureza climáticas sem precedentes. E é preciso, por exemplo, um louco como esse americano, esse Donald Trump, né, que fica contra o acordo, por exemplo, o Acordo de Paris, que trata da diminuição do aquecimento, do aquecimento global, da emissão de CO2, né, que forma uma nuvem, né, de óxido, de carbono, enfim, né, de CO2. Isso é preciso que as populações acordem. Mas a temática local, regional, continua sendo, Sargento Neto, colegas vereadores, a questão das águas do São Francisco, que não estão sendo bem administradas. Nós estamos prevendo problemas dos mais sérios aí sobre essa questão da água, e pelo volume da água que já entrou em Buqueirão, nós sabemos que medidas urgentes terão que ser tomadas, terá que ter a participação do governo do Estado, a participação da sociedade civil organizada de Campina Grande e dos demais municípios que recebem essas águas, né, do
da transposição do São Francisco. Muito obrigado. O próximo inscrito para o grande expediente é o companheiro Luciano Breno. Ainda existe mais uma vaga para explicar para o grande expediente. Se alguém desejar se inscrever, que logo após o expediente nós passaremos a audiência pública, por conta de que a população já está chegando e alguns dos convidados. Mas antes que o pastor use a palavra, eu gostaria de pedir, aqui também um pedido dos companheiros Sargento Neto e Bruno Faustino, 1 minuto de silêncio pela morte da mãe do nosso colega jornalista Márcio Furtado. Eu peço ao pastor Breno para que nos conceda, antes da sua fala, o nome de dona... 1 minuto de silêncio por dona Zelba Furtado. Obrigado, pastor. Com a palavra, o pastor vereador Luciano Breno. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, minha presidente, vereador Ivonete Ludogero, demais colegas vereadores, a toda a imprensa aqui presente, os funcionários dessa casa. Gostaria de saudar a galeria na pessoa do meu amigo Neném, que está ali, prestigiando essa sessão. A todos os assessores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, o meu bom dia. O que me traz hoje à tribuna é para esclarecer uma notícia, logo cedo, hoje, ouvindo uma das emissoras de rádio de Campina Grande, eu ouvi um colega vereador tratando de um assunto que foi até mencionado ontem, sobre as subvenções às instituições, algumas instituições da nossa cidade. E, naquela ocasião, vereador Saulo Noronha, eu escutei o vereador afirmando que o prefeito Romero Rodrigues teria cortado as subvenções a essas instituições. E que também estaria a prefeitura pendente com essas instituições, e foi mencionado algumas delas, e que não tinham sido repassados em 2016 ainda esses valores. Isso me deixou preocupado, até porque todos nós que aqui estamos temos um trabalho social, sem exceção, independente de qualquer posição política partidária, mas todos nós, se estamos aqui, é porque temos um trabalho social e nos preocupamos com os mais humildes, com os mais necessitados, com aqueles que precisam do nosso auxílio. E por que não dizer também dessas instituições que, de certa forma, empenham um papel muito importante na ajuda àqueles que muitas vezes são esquecidos pela própria sociedade. E eu louvo a Deus porque pessoas se levantam, vereador Bruno, para criar essas instituições ou estarem à frente delas, muitas vezes com toda a dificuldade que se tem, trabalhando em prol, né, de tentar trazer, amenizar a situação dessas pessoas mais sofridas.
E aí eu tive o cuidado de ir em busca de informações, porque quando traz uma informação e meia verdade é pior do que uma mentira completa, eu fiquei preocupado e fui em busca de informações. O vereador João Dantas conhece muito bem esse assunto, que já foi secretário, já ocupou aquela cadeira, já esteve naquela condição de secretário e sabe muito bem de todo o processo e como funciona e, acima de tudo, o compromisso que o prefeito tem com essas instituições. E eu estou aqui em mãos, vereador Sargento Neto, de uma relação das subvenções que foram pagas em 2016. É bem certo que existem algumas pendências, e aí é necessário que se entenda que muitas situações não são resolvidas de imediato, não porque o gestor não quer, mas que as condições econômicas do país, não é um privilégio de Campina Grande, nem tampouco na Paraíba, muitas vezes não permite que seja feito no tempo determinado. Mas isso não significa dizer que não será feita. Existem duas coisas diferentes. Uma é você dizer, não vai ser feito. A outra é você dizer, vai ser feito, mas não no prazo realmente que deveria ser. Mas vai ser feito, e aí justificar o porquê de não fazer ou não ter sido feito ainda. Mas eu ouvi hoje de manhã, inclusive foi argumentado e dito para toda a imprensa e toda Campina Grande e toda a Paraíba, que algumas instituições em 2016 não tinham recebido. Mas eu estou aqui com relação de instituições que em 2016 estão devidamente quitados. Abrigo São Vicente de Paula, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAI, Centro Assistencial de Criança Excepcional, Apoio de Portadores de Câncer, Esperança Vida, Casa da Criança, Dr. João Moura, Casa de Acolhimento São Paulo da Cruz, Casa do Menino, Casa Padre Ibiapina, Centro de Recuperação Dependente Químico, o Resgate, Desafio Jovem, Grupo Apoio à Vida, Grupo de Voluntários de Campina Grande, Instituição Campinense de Assistência aos Excepcionais, Movimento de Ajuda Alimentar Manjar, Núcleo Apoio à Vida, Rede Feminina de Combate ao Câncer. Todas essas instituições, elas foram devidamente os seus recursos repassados no ano de 2016. Não foram ainda em 2017, até porque legalmente não se pode repassar, porque o projeto ainda não chegou aqui na Câmara para que possa ser votado. No entanto, existe um compromisso que esse projeto vai ser enviado à Câmara. Inclusive, eu estava conversando ontem com a presidente Ivonete Ludugero, onde ela também encampou essa luta para que esse projeto chegue até a Câmara Municipal e que nós possamos estar votando e, com certeza, esses recursos sejam, no ano de 2017, repassados a instituições. Inclusive, tem uma informação até preocupante. Segundo a informação de Maésio, se eu não me engano, é diretor financeiro e administrativo da SEMAS, algumas instituições ainda não levaram alguns documentos para que possam ser renovados essas subvenções, esses repasses de recursos para aquelas instituições. Então, em nenhum momento o governo municipal declarou de forma oficial que estaria cortando essas subvenções a essas instituições. Então, eu acho que nós temos compromisso com a verdade, compromisso com o que realmente está acontecendo, deixando bem claro, inclusive, está aqui em minhas mãos, quem quiser cópia dessa documentação, eu posso repassar, daquelas instituições que no ano de 2016 estão devidamente os seus recursos, vou permitir, os seus recursos devidamente repassados
a essas instituições. E tenho certeza que o compromisso do prefeito Romero Rodrigues com essas instituições será renovado agora em 2017. E tenho certeza e plena convicção que os colegas vereadores estarão aptos e prontos na hora que o projeto chegar aqui, na hora que a lei chegar aqui, a gente, com certeza, nós iremos aprovar, para que possa dar continuidade a esses repasses, que quero deixar bem claro, estão plenamente quitados legalmente, até 2016. É lógico, e aí também tem nessa relação algumas instituições que ainda têm algumas pendências, ou outras as quais eu não citei, mas que têm acesso livre a qualquer um dos colegas vereadores que quiserem ver a relação. Então, essas instituições que hoje eu ouvi pelo rádio dizendo que estão atrasadas, não é verdade, estão todas devidamente quitadas. Não se pode, a partir de janeiro, todo mundo sabe bem disso, inclusive o vereador que estava ali falando, dizendo que estava atrasado, não se pode fazer nenhum repasse, porque legalmente não existe ainda a lei para que esse repasse possa ser feito a partir de janeiro. Mas tenho certeza que quando chegar a lei aqui, nós vamos aprovar. Concederei uma parte ao vereador Bruno, ao vereador Álvaro, ao vereador João Dantas e ao vereador Saulo Noronha. Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador. E ontem, quando o Olímpio se referiu, vereador, e eu também já me referi uma ou duas vezes nessa casa, foi exatamente nesse porte, que algumas estão em dia e outras não. Inclusive, Vossa Excelência está na mão, se possível, lê-se também as entidades que ainda não concluíram 2016. Eu estive em loco no Instituto dos Cegos, né, a não ser que colocou em dia agora há pouco, 2016. Não, o Instituto dos Cegos 2016 está tudo quitado. Tá, então quitou agora há pouco, você tem essa informação? Já há um tempo, já. Já? Porque a informação que lá... Eu não tenho uma data precisa, mas posso... Da direção, pode ser que colocaram em dia agora há pouco, né? Eu estive lá presente faz uns 2 meses. E eu gostaria que o senhor tirasse a certificação, porque eu vou voltar lá e perguntar se já foi quitado. Perdão, vereador. Certo. O Instituto dos Cegos ainda tem um valor a ser repassado. A ser repassado, 2016... E ele me confidenciava que estava assim, precisando urgentemente dessa subvenção, né? Porque a gente sabe do trabalho realizado por aquela instituição, que, na verdade, é muito importante, não só para Campinas, mas para as cidades adjacentes. E eu fiquei muito preocupado e fiz uma cobrança aqui na tribuna para que realmente fosse feita, colocar em dia, quitar as subvenções. E outro caso que serve para todos, antes há de convir comigo, se o projeto de 2017 não chegou ainda à casa, mas pelo menos coloque em dia as de 2016, não é? Eu gostaria, se Vossa Excelência pudesse, nominar, já que já está em mão, as entidades que ainda falta ser quitado 2016, que olhando de fundo aqui do papel, eu acho que é quase a metade. Porque metade está sublinhado de marca-texto de amarelo, se não estou enganado, e a outra metade ainda está faltando para ser quitado. Teria como ler, por favor? Vereador Álvaro. Eu quero lhe parabenizar, pastor, pela iniciativa de você ter ido procurar para saber realmente a história, porque nós fomos, na última sessão que houve, no outro dia nós fomos bravemente atacados que teria... derrubado um requerimento à bancada governista para não discutir sobre a questão, numa audiência pública, sobre a questão dessas subvenções. Eu lhe parabenizo, que foi um compromisso que você assumiu aqui, e eu quero saber, Vossa Excelência, se você tem em mãos, se alguma dessas instituições que já foram quitadas o repasse, já prestaram conta, porque eu acho que só há de convir, que só pode fazer uma nova entrada na prefeitura se essa prestação de conta tiver em dias, que eu acho que foi isso que o governador, em outras para trás, alegava que as instituições não teriam prestado conta, por isso que não tinha renovado os convênios. Aí eu queria saber, dessas que já foram quitadas, se o secretário econômico se informou, se todas já tinham prestado conta, a Vossa Senhoria. Eu gostaria apenas de fazer um adendo a essa discussão. Eu acredito que o vereador Breno não tem como responder esses questionamentos,
Mas o vereador Bruno poderia nos responder, e o vereador Anderson, por que o corte nas subvenções estaduais? Porque eles só se preocupam em cobrar do município. Não é? Isso. Então, eu gostaria de também deixar esse questionamento. Não é? Antes mas aí, quem pediu mais para... João Dantas, vereador João Dantas e vereador Como Saulo nós não Noronha. temos mais nenhum inscrito, você pode passar... Eu queria agradecer abrir a espaço para os companheiros que quiserem também falar. Eu gostaria de agradecer à presidente e trazer já uma informação ao vereador Bruno. Né? Primeiro, a informação de que nós temos aqui uma relação de 28 instituições, 15 estão quitadas e 13 instituições estão pendentes a ser resolvidas. Mas aí eu trago uma informação que acabou, assim, hoje de manhã, a gente conseguindo absorver. É que essas instituições, que também existe pendência, serão todas devidamente resolvidas. Dizendo e lembrando que nós, como vereadores e formadores de opinião pública, também não podemos, de forma alguma, esquecer que as dificuldades, ela existe não só no âmbito municipal, ela existe para todos nós. Agora, o que nós queremos deixar bem claro é que essa casa, os vereadores de situação, como bem falou o vereador Álvaro, tem a extrema preocupação em cuidar das instituições de Campina Grande e o que, na realidade, nós ontem aqui não aprovamos, e aí isso ficou bem claro, é que não adiantava a gente trazer e realizar uma audiência pública daquilo que a gente já sabe o que está acontecendo. Então, se a audiência pública era para trazer informação, nós estamos trazendo essa informação. Existe 28 instituições, 15 estão devidamente quitadas e 13 serão também todas as subvenções repassadas a essas instituições, e eu farei questão de trazer aqui quando foram, na medida que foram sendo feitas, até porque se sabe muito bem que os recursos, eles são recursos que hoje, devido à economia, devido à situação econômica, existe uma dificuldade, mas com certeza serão todos solucionados. Diferentemente do governo do Estado, que já anunciou de forma oficial que está cortado essas subvenções. Então, é só para deixar claro que o governo municipal, em momento algum, se posicionou dizendo, como foi dito hoje numa emissora de rádio, que o governo municipal, que o prefeito Romero Rodrigues, teria cortado as subvenções das instituições de Campina Grande. Isso não é verdade. Vereador João Dantas. Senhora presidente, dirijo-me ao colega vereador, doutor Breno, para lembrar que na sessão de ontem eu fiz algumas referências sobre, no meu período, de algumas instituições que, questão ética, nós não devemos citar nomes, porque nós sabemos que você, para cumprir o ritual da prestação de contas de um convênio, você tem que exigir certidões, prestação de contas, uma contabilidade, enfim. E algumas, uma minoria mesmo, não se enquadrava, não por questões de qualquer ato de ilicitude, mas por questão de erros formais mesmo, num país extremamente burocratizado ainda como é o nosso. Então, algumas instituições enfrentavam dificuldades. O viés do meu pronunciamento é apenas no sentido de lamentar que Campina Grande, que se tivesse um governador agradecido à cidade pelos milhares de votos que recebeu, tanto na primeira eleição como na sua reeleição, Campina Grande, somado à grande administração que o prefeito Romero Rodrigues está desenvolvendo em nossa cidade, a cidade estaria bem melhor, muito bem melhor. Mas o fato é que o governador Ricardo Coutinho voltou de vez as costas para Campina Grande. Ele não tolera sequer ouvir
o nome de alguém pronunciar o nome de Campina Grande perto. Então, nesse aspecto, também a cidade está pagando um preço alto, porque o governador corta recursos para setores dos mais nevrálgicos da sociedade, que é saúde e assistência social. Como é que pode se entender um governador desse, que se diz um democrata, que se diz um socialista, né, que trabalha para os que mais precisam, deixa os setores, como retiram recursos da saúde, retiram recursos da assistência social? Eu, durante 2 anos que estive na Secretaria Municipal da Assistência Social, não consegui emplacar um convênio sequer com o governo do Estado, vereador Bruno. Isso é lamentável, é lastimável. E o processo acentuou-se mais ainda, quando nós estávamos como aliados, ele já não fazia nada por Campina. Ele já empurrava as coisas com a barriga. E depois piorou a situação, porque ele tomou as posições que tomou, né? Mas aí volta as costas para uma cidade do tamanho de Campina Grande, do porte de Campina Grande. Então, eu diria ao colega Bruno, que é um dos aliados do governador, ao lado do meu queridíssimo amigo Anderson Maia, do próprio Olímpio, que está ausente, né, e do amigo Galego do Leite, que são os quatro que formam, né, a bancada minoritária e que é aliada do governador Ricardo Coutinho, que marcasse uma audiência com esse governador para tentar sensibilizá-lo. Aí, quem sabe, esses problemas pontuais que estão acontecendo, envolvendo as instituições financeiras, não estivesse passando por alguns problemas como estão. Essa é a verdade, e eu diria que Ricardo Coutinho está pecando muito por voltar às costas contra Campina Grande e deixar a cidade como se não existisse no mapa do estado da Paraíba. Muito obrigado, Excelência. Queria agradecer ao vereador João Dantas e, colaborando com o que o vereador falou, em relação, foi um questionamento do vereador Álvaro Farias, que o Maestro me disse exatamente isso, que algumas situações de instituições não teria possibilidade nem sequer de renovar, né, essas subvenções, porque documentações estariam faltando. Como não era o meu foco, e meu foco, na verdade, era mostrar, diferente do que foi dito, que ontem nós não aprovamos, porque talvez não tivéssemos interesse e queria saber o porquê de não ter sido aprovado, já que o interesse era apenas buscar informação, eu vim e fiz questão de defender os colegas e trazer a informação do que já foi pago até 2016. Inclusive, citei aqui algumas instituições, porque eu ouvi de manhã, na emissora de rádio, o nome dessas instituições como se a prefeitura não tivesse repassado, e não é verdade, já foram repassados o ano 2016. Apenas 2017, como já foi dito aqui por várias vezes, estamos aguardando a lei que vai chegar e com certeza iremos votar. E irei conceder, se a presidente permitir, ao vereador Saulo Noronha e depois ao vereador Alexandre. Encerraremos nessas duas... nesses dois, a parte dos dois colegas, porque nós já estamos com a audiência pública atrasada. Abre mão? Então, com a palavra o vereador Saulo Noronha para a parte. Senhora presidente, senhores vereadores, já agradecendo o vereador Luciano Breno pela parte, confesso que serei breve em minhas palavras, apenas para trazer a informação de que ontem falei com o prefeito e ele ali me falou que irá, sim, o quanto antes, contribuir com essas instituições. Mas o vereador Bruno, como também Vossa Excelência trouxe aí um documento que mostra que algumas não foram quitadas. Muitas vezes eu acredito também, o vereador João Dantas, que entende mais que eu do assunto,
Acredito que essas instituições, elas devam fazer as suas prestações de contas mensal. Eu não sei se elas são anual. Acho que o Poder Executivo, tanto Legislativo, fazem prestação de conta mensal. Acredito também que elas devam fazer. Porém, eu não sei se essas 13 que ainda não foram devidamente sanadas, se elas estão quite com as suas prestações de conta. Eu acho que pode até inviabilizar o recebimento de subvenção e de ajuda por parte da Prefeitura. Sei, e nós todos sabemos, que a arrecadação em todo o país foi reduzida, e isso também contribui para esse impasse. Mas sei também do prefeito, a que somos aliados, e que tem feito um brilhante trabalho, tem administrado Campina como eu não conheço nenhuma outra administração tão exitosa quanto a do prefeito Romero Rodrigues. Então, sei que logo, logo essas questões serão sanadas, mas também tem que se ver se por parte dessas instituições, se elas já sanaram as suas prestações de contas com o município. Isso tem que ser também dito e falado, porque muitas vezes fica só uma parte. A culpa é só de uma parte. O vereador João Dantas nos trouxe aqui a notícia de que, sem citar nomes, mas de que muitas delas não traziam as suas prestações de conta devidamente. E aí culpar, jogar pedra, é muito fácil, é simples atirar pedra. Não vi e não tenho notícia de colegas que trouxeram esse tema com críticas, se eles procuraram em nenhum momento o prefeito Romero, que certamente seriam recebidos. Não tenho dúvida disso. Obrigado pela parte, vereador. Inclusive, pegar essa relação para que na emissora de rádio hoje não seja dito algo que não é verdade. Se tivesse o cuidado de ter pego essa relação, veria quem realmente está e não está. Né? E como o vereador já bem falou, as situações, há um compromisso do prefeito de sanar todas as situações. Para encerrar, o vereador Alexandre. Meu irmão? Ok, então queria mais uma vez agradecer a compreensão da presidência e está aí o esclarecimento que certamente servirá para orientação melhor dos colegas. Muito obrigado. Nós vamos encerrar o expediente em virtude da audiência pública que será realizada agora. Eu peço apenas aos colegas vereadores e aos convidados para que disponhamos de 5 minutos para organizar a mesa, para que possamos dar início à audiência pública. Então, encerramos a presente sessão, convidando os vereadores para a sessão ordinária da próxima terça-feira e para se continuarem na casa para que a gente possa fazer essa audiência pública.